aquela diferenciação, né, nesse começo do Antigo Testamento, que a gente pegou de Abraão. Então já vimos na primeira reunião Abraão, depois Isaac, né, o Erla fez Abraão, eu fiz Isaac, fiz Jacó, e depois fizemos aquele elo, né, entre os patriarcas e José também, que é aquele que entrava no meio ali a vida de Jacó e a vida dos filhos de Jacó, né, dos 12, né? E então a gente já começou a pegar o fio da meada. A gente já está, como que eu digo, a gente já está num processo. A gente já está vendo que não são personagens isolados, que muitos de nós procuramos e tratamos Abraão, depois paramos Isaac, depois Jacó, de uma maneira isoladamente. Não é assim. E na nossa vida também não é assim. A gente não dá para falar do Alceu, se não for falar da esposa dele, se não for falar do filho, se não for falar da comunidade onde ele reside, se não for falar da missão que ele realiza dentro da igreja. Então, tudo está integrado. Por isso que é importante, e é algo assim que nós estamos fazendo. Infelizmente, nós só estamos podendo gravar isso hoje, né? Mas que bom seria se nós pudéssemos ter gravado essa sequência. Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos, e agora a gente encerrando em 2 reuniões falando sobre José do Egito. Então a gente vai ver de onde que veio José, né? Quem era José? Se a gente pegar para estudar só José, sem estudar o seu pai Jacó, o seu avô Isaac, o seu bisavô Abraão, a gente não vai entender José. E eu vou procurar falar o mais tranquilo possível, viu, Erwin? Porque a Nani me deu uma bronca. Ela falou assim, você fala muito rápido e as pessoas não conseguem entender. E eu fiquei me imaginando, eu falando devagar para vocês sobre Abraão, Isaac, Jacó. A gente já está falando ainda, viu, Erwin, do comecinho lá de Abraão, entendeu? Quando ele estava saindo lá de Ur até chegar na terra de Canaã. Tá? Mas eu vou procurar me policiar aqui. E qualquer coisa você dá um tempo aí, né, Erla? Dá uma bronca em mim. Tá? Mas é importante, porque a gente vai ver que agora aquele José não é mais um José isolado. Muito da vida de José, praticamente tudo que nós vamos estudar aqui, a gente vai ver que existe um elo, existe uma hereditariedade. Muitas coisas ele herdou dos seus antepassados. Tá? Por que José é diferente? Porque José, que a gente trata assim, muitos estudiosos, muitos teólogos, tratam José paralelamente, assim como se fosse muito parecido com a vida de Jesus. Porque nós vamos ver que existe realmente muitas coisas em comum entre ambos. Não que um seja igual ao outro, de maneira alguma José pode ser comparado a Jesus. Mas existem características que, infelizmente, nós não vamos poder citar todas, porque aí seria um curso mesmo para falar sobre José. Nós vamos pegar alguns ensinamentos que José nos deixou, que são tão atuais para a nossa vida, para a minha vida, são tão atuais para a vida de vocês que estão aí, são tão atuais para essa vida missionária de acampamentos que vocês vivem, acampamentos e outras funções dentro da igreja. Essa riqueza faz com que a gente tenha que estudar detalhadamente. Então, hoje, o padre até falou, né, que São José, considerado um homem justo, né? E José do Egito também, um homem muito justo, um homem tão justo que nessas 2 reuniões que nós vamos fazer, onde o ápice vai ser na próxima reunião, e o Erlon vai conduzir, viu, Erlon? Você que vai falar sobre José, nós vamos falar sobre os 3 ensinamentos de José. José nos deixou 3 ensinamentos. Tá? 2 deles nós vamos falar hoje. O primeiro, use seus dons. Use seus dons sem medo, sem vergonha, sem medo de ser feliz, sem medo de errar. E o segundo, fuja das tentações. Esses 2 ensinamentos para nós, e a gente só pegando esses 2 dons, esses 2 ensinamentos, a gente já começa a falar, nossa, utilize seus dons, sejam eles os dons espirituais ou os dons naturais. Fuja das tentações. Então, olha a gama de assunto que nós iremos falar sobre hoje. Então, nós iremos dividir, né, nossa reunião, esse nosso estudo de José em 2 partes.
O certo seria dividir em 3, 4 ou até mais, mas nós temos tempo, nós temos uma sequência e a coordenação de vocês, ela tá motivada, tanto que até contratou a extensão do aplicativo Zoom, né, que a gente não precisa mais fazer aquela parada com 40 minutos, a gente pode gravar, a gente pode, inclusive, dividir em grupos, viu, Erlon? Tem muitas coisas que nós temos que estudar do Zoom, que a gente pode, vamos supor, agora, está fazendo uma reunião, eu quero dividir em 10 grupos, eu consigo dividir e abrir as telas daquele grupo para ter um momento de partilha, e aí a gente retorna. Então, é assim, a gente tem que aprender tanto da Bíblia como também das coisas novas, né? São ferramentas que nós temos, podemos e devemos utilizar nos momentos de crise como esse daqui. Nós passamos por momentos de crise, e são nos momentos de crise que nós crescemos e que nós adquirimos dons que nós nem sabemos que temos. E isso aqui está muito atrelado ao que nós iremos falar hoje sobre José. Então vamos, a gente já falamos lá sobre essa contextualização de José, de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? E que teve lá os seus 12 filhos, que muitas vezes a gente brincou na última reunião que em alguns acampamentos as tribos têm nome, Rubem, Simeão, Levi, e a gente não sabe o que esse povo fez, gente, né? Não era os piorzinhos que tinha lá, e a gente tem que estudar sobre a vida deles. Mas dentre esses 12 filhos de Jacó, 12 filhos homens, né? Que nós vimos lá que a Diná, né, nós vimos na última nossa reunião, que Diná, que estava no mundo, vamos dizer assim, vivendo no mundo, foi violentado. Então, pelo menos um filho, uma filha mulher, Jacó teve, né? Então, das 4 mulheres que ele se casou, ele teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Tá? Lembrando que desses aí, Simeão e Levi foram aqueles irmãos de Diná, que nós vimos na nossa última reunião, que após Diná ter sido violentada, estuprada, eles foram lá e exterminaram com a raça daquele povo que vivia lá em Siquém, né, que era uma terra de ímpios. Vimos depois que Rubem teve um caso, um relacionamento com a esposa do pai dele, uma das esposas, uma das concubinas do pai dele. Então, notem que aqueles 12, eles... Oi, Erlon, tudo bem? Com a bala, né? Então, com a bala. Então, nós notamos que esses 12 filhos, eles tiveram personalidades e tiveram educação e tiveram atitudes que não condiziam com aqueles que estariam recebendo uma herança, a herança da promessa, né? O fruto daquela herança e daquela aliança de Abraão. Então, quando a gente começa a perceber, por que eu estou falando isso? Porque José, pelo menos José aqui na Bíblia, ele foi criado no meio dos irmãos que não era uma referência, uma boa referência para ele, tá? Mas ele ali, pelo menos ele saiu, não se fala muito de Benjamim e dos outros, mas pelo menos ele é uma prova de que ele foi uma carta fora do baralho, daquele baralho cheio de coisas ruins. Tá? Então, notem que havia um conflito na casa de Jacó. Ele tinha 4 mulheres. Com uma mulher já é difícil, imagina 4 mulheres, né? Com filhos de cada uma delas. Então, com confusão, com assassinato, com traição, com brigas, com fugas. Então, eles viviam num ambiente conturbado. Porém, José, ele não se contaminou com aquele ambiente. Ele era uma pessoa diferenciada, uma pessoa diferente. Ele era uma pessoa diferente de todos os seus irmãos. E por isso que ele teve o pai dele tinha uma atração especial por ele. Não somente por isso, por ele ser diferente também, mas porque ele era filho de Raquel. Lembra da Raquel, que Jacó trabalhou 7 anos, aí chegou lá, Labão deu uma trairagem nele, né? Enganou ele assim como ele enganou Esaú. O que ele fez? Deu lá a outra filha, né, para ele, né, no lugar de Raquel, e depois ele teve que trabalhar mais 7 anos. Então ele ficou 14 anos para conquistar essa mulher. Então imagine o amor que ele tinha por Raquel. Então isso fez com que o fruto desse amor, e ainda mais Raquel, que foi a última que teve filhos, que tinha dificuldade, que era estéril, que não podia ter filhos, que pediu para Deus, que pediu para Jacó, e Deus lhe concedeu o fruto desse amor, dessa luta, dessa conquista que esse homem demorou
para ter essa mulher, deu a ele o filho chamado José. Então, esse menino ele foi criado de uma maneira diferente. Ele não era o caçula, né? Caçula foi Benjamim, que quando nasceu houve a morte no parto de Raquel. Né? Mas ele não era o menor, mas ele era aquele que tinha uma preferência por Jacó. Né? Então a gente já começa a ver isso daí, que daqueles 12, havia um que não tinha feito, que não participava de tantas coisas que com certeza os outros faziam juntos. Os assassinatos daquele povo de Siquém, né, que mataram todos. Os irmãos devem ter se unido e todos para lá. José era mais novo, então provavelmente não tenha ido nessa participado disso. Rubem, que era o primogênito, né, foi lá e traiu o próprio pai, dormindo com a sua esposa. E tudo Jacó estava vendo isso. Ele estava vendo isso. Então, um pai, a gente costuma dizer que o filho consegue enganar o pai por um tempo, mas não consegue enganar o pai por todo o tempo. Né? E assim foi com aqueles filhos. Eles tinham lá uns distúrbios de personalidade, cada um deles com o seu, e fez com que José se sobressaísse. E José teria tudo para ser igual aos irmãos. E normalmente, quando a gente nota assim, uma família totalmente desestruturada, a gente vê lá aquele monte de irmão, a gente fala, é tudo farinha do mesmo saco. Dali não sai coisa boa. É mais uma prova. A gente tem que ter isso como um ensino para nós. Tá? Por mais que aquele meio seja um meio que contamine, um meio que leve ao pecado, um meio que seja desvirtuado das coisas de Deus, dali pode sair coisa boa. Dali pode sair uma pessoa que vai mudar a história da Bíblia, de todo o povo, porque a gente vai ver nós iremos ver durante a nossa formação, que o que Deus fez com José mudou toda a história do povo hebreu. Nós não sabemos se seria a mesma coisa se aquele jovem não tivesse sido vendido como escravo lá para os egípcios. Tá? Então, tudo isso é muito importante, que a gente saiba, que a gente compreenda e que a gente absorva. Tudo que for falar, nós vamos absorver para o meu eu. Tá? O que é igual partilha de desafio de acampamento. Eu olho lá, aquilo pode servir para mim ou pode servir para a minha comunidade. É a mesma coisa. Vá atraindo esses ensinamentos, esses insights que o Espírito Santo nos concede, que vai servir para mim, na minha vida, na minha casa, na minha vida, no meu serviço, e também para o foco, para o alvo dessa nossa formação, que são os nossos acampamentos. Então, tudo que for falado, a gente traz para vários campos da nossa vida. Dessa maneira, a gente consegue absorver o máximo possível. E por isso que eu vou tentar falar de uma maneira mais calma, que a minha esposa está lá falando assim, calma, fala mais devagar. Tá? E eu vou falar e eu vou começar com a leitura. Então, nós falamos, né, sobre a divisão de Gênesis, que nós falamos sobre Abraão, nós falamos sobre 11 capítulos, falamos exclusivamente sobre Abraão. Sobre Isaac, nós tínhamos 1 ou 2 capítulos em que Isaac era o personagem principal ali daqueles capítulos. Aí nós falamos sobre Jacó, mais 11 capítulos exclusivos para Jacó. Só que quando a gente fala de José, a gente fala do capítulo 37 ao capítulo 50. Olha só a importância dele nesse contexto do Antigo Testamento, do início da formação desse povo hebreu, do começo da formação desse povo de Israel, né, desses frutos, desses filhos de Israel. Tá? Então, nós iremos falar 13 capítulos exclusivamente sobre José, sobre a vida de José, sobre o quão ele foi importante para nós, que ele foi, que ele é e que ele será sempre importante para nós, na nossa vida, nos nossos estudos. Daí esse ápice que a gente diz, e esse clima, essa expectativa que nós criamos por vocês, para vocês. E no capítulo 37, se você tiver com a Bíblia aberta, da Bíblia da edição Ave Maria, é a página 85. Eu vou ler pela edição Ave Maria. Talvez se você estiver com outra Bíblia, ela vai estar de uma maneira diferente, numa página diferente. Vamos lá. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou a seu pai
as más conversas dos irmãos. Olha só. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era filho de sua velhice, e mandaram ele fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que o seu pai o preferia a eles, conceberam ódio contra ele e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Ouve, disse ele, o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe, quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol e a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isto ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tivestes? Viremos, porventura, eu, tua mãe, teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desses acontecimentos. Palavra do Senhor. Olha só, então, o começo dessa história. O que diz essa história? Jacó tinha seus 12 filhos, e José apacentava, ele trabalhava, ele vivia, ele era, sem ser o Benjamim, que era o caçula, ele era o segundo mais novo, com 17 anos, coisa de adolescente. Ele apacentava o rebanho junto com seus irmãos e via muita coisa errada dos seus irmãos. O que ele fazia? Ele levava essas coisas erradas ao seu pai Jacó. E ele era o cagueta lá do meio dos irmãos. E o que acontecia com isso daí? Os irmãos agarraram ódio nele, ficaram com ódio dele. E por quê? Eles estavam sendo prejudicados por José. Porque quando eles estavam fazendo algo no anonimato, algo que não viria a se tornar explícito para o seu pai, para as suas mães, José se tornou um perigo entre eles. E Jacó foi tendo a percepção, não apenas daquele Simão, daquele Levi que assassinaram vários, daquele Rubem, que era o primogênito, que era o herdeiro, né, da primogenitura, que traiu o próprio pai com uma das mulheres do pai. Então, Jacó foi tendo a sensibilidade de ver os erros dos outros também. E isso fez com que essa opção por colocar José como seu filho predileto fosse se acentuando. Tá? A ponto de Jacó, gente, vamos falar a verdade, Jacó era um homem problemático, ele não tinha muito discernimento em várias coisas que ele fez, né? Desde lá do começo, quando ele se colocou lá junto com sua mãe, né, aquele couro de animal para enganar o seu próprio pai, né? Então, o que Jacó fez? Jacó começou não apenas a gostar mais de José, mas de torná-lo queridinho, a ponto de comprar para ele uma túnica, de mandar fazer, ou de ele mesmo tecer, uma túnica com várias cores. Antigamente, as cores das túnicas dos normais, ou era preto ou era branco. Por que isso? Eram as cores dos animais da época. Lembra que nós falamos lá desde o sonho de Jacó, quando ele estava lá com Labão, e ele teve aquele sonho que Deus falou para ele, dos animais que eram os malhados, os negros, de pelagem preta, que era para que ficaria só com ele. Então, não tinha ou era animais brancos, de lã branca, ou de lã negra. O que aconteceu? Ele teceu, utilizando de especiarias, ou ele comprou, ele mandou tecer uma túnica diferente para José. E quem tinha túnica diferente? Duas pessoas. Primeiro, os nobres, os príncipes, os sacerdotes, as pessoas tinham um destaque dentro daquela comunidade, ou então os filhos primogênitos, os amados filhos primogênitos, aqueles que iriam herdar tudo. Então, para se diferenciar dos demais, eles utilizavam esse tipo de túnica.
E o que Jacó, fora do discernimento, que sabendo já que os filhos já não gostavam de José, fez? Comprou e deu, ou teceu uma túnica colorida e deu para José. E aquilo fez com que os seus irmãos ficassem com mais ódio dele ainda. Por quê? Porque ele era o queridinho do papai, ele era o cagueta, era o queridinho do papai, tá? E que muitas vezes, e que muitos, né, principalmente ali os mais velhos, tinham raiva dele, porque achavam, ele é filho da mãe querida, da Raquel, entendeu? Então tinha todo aquele tumulto, foi criado um tumulto dentro daquela casa. Tá? Eu sempre falo, às vezes o pai, é muito importante isso, nós temos que saber lidar com os nossos filhos, saber especificar exatamente que não existe ali nenhum melhor que o outro, lógico, às vezes um se dá melhor com um, se dá melhor com o outro filho, mas não de colocar um a mais do que o outro ou a menos do que o outro. Tá? Então isso daí causou ali um problema que foi acentuado por esse menino de 17 anos que começou a exercer, ou melhor, ele recebeu um dom e ele começou a exercitar esse dom. Aí a gente começa a entrar no primeiro ensinamento, que nós vamos ver dos 3, o primeiro ensinamento que José nos deixa. Tá? O exercício, a utilização, o colocar em prática os seus dons. E o que aconteceu? Ele começou a ter sonhos. Ele começou a ser iluminado por Deus em sonhos, onde retratavam situações que ele não sabia. Ele poderia muito bem ter ficado quieto. E muitos de nós, muitos dons que nós temos, nós às vezes recebemos um dom, às vezes um dom de cura, um dom de línguas, um dom de fé, um dom de milagres. A gente recebe esse dom e muitas vezes a gente se cala por vergonha, por falar, será que eu estou fazendo certo? Será que não é coisa do homem? Será que não é coisa da minha mente? E a pessoa acaba se afastando e não utiliza mais aquele dom. O Espírito Santo ele sopra onde quer, ele pega aquele dom que você não está utilizando, meu amigo, e passa para o outro. José falou, não, opa, esse dom é meu. E ele começou a ter sonhos, tá? E às vezes até coisa de adolescente, volto a dizer, né, coisa de quem tem 17 anos, não soube às vezes lidar ou de uma certa maneira falar sobre os seus irmãos, com seus irmãos e principalmente com seus pais, sobre esse sonho que ele estava tendo. E olha só, nos 2 sonhos, ele se levantava enquanto todos os seus irmãos se curvavam, se prostravam sobre ele. E José não sabia o que isso significava, muito menos seus irmãos, seu pai, as pessoas que estavam ali. Mas já vai retratar aquilo que o Erlon vai conversar conosco na semana que vem. Ele estava tendo ali visualizações de algo que iria ocorrer. Ele estava profetizando aquela situação que iria acontecer posteriormente. Tá? Mas ali não houve um entendimento, os seus irmãos começaram a ficar com mais e mais raiva desse pequeno José, desse adolescente José. Né? A ponto de não ter mais papo, não ter mais conversa. Imagina uma casa onde tem 12 irmãos e, vai lá, pelo menos 10 não conversam com você. Então, olha a situação que estava, e aquilo sobre a barba do seu pai Jacó. Então, a função do pai, a função da mãe, a função de um coordenador de acampamento, a função de um sacerdote, de um padre, diretor espiritual do acampamento, a função de um coordenador de equipe, a função de um líder ou anjo, não sei como que vocês falam aí, de uma tribo. Está acontecendo na minha barba e eu não estou tomando essas atitudes, não estou sabendo administrar isso. Tá? Às vezes por conta de muitos problemas, às vezes por conta de muitas dificuldades, estou focando em várias coisas e não estou me concentrando naquilo que é o essencial. Tá? Então a gente começa a trazer isso para as nossas vidas. E aconteceu que aquele jovem de 17 anos se tornou ali uma ilha dentro daquela casa. Tá? Era odiado pelos seus irmãos, em especial pelos seus irmãos mais velhos. O mais novo ali, Benjamim, filho da sua mãe, devia ter ali os seus 13, 14 anos por aí, ou até menos, a Bíblia não dá essa ideia de idade, porém havia toda essa situação. Tá? E ficou ali aquele jovem, tá? Quando até depois passado desses 2 momentos, a gente nota, você está falando que Jacó era uma pessoa que não tinha discernimento. Muitas vezes não. E a história dele falava isso. Tá? E os seus filhos carregaram essa herança. Assim como José carregou também a herança positiva de quem? Do seu pai Jacó.
Quando a gente fala que José era um sonhador, que José sonhava, que Deus falava com José através dos sonhos, quem foi Jacó? Pelo menos 2 vezes a gente tem clara esse sonho que Jacó teve com Deus, que Deus lhe deu ordens, que Deus lhe mostrou o caminho. Né? O primeiro nós citamos na reunião passada, não sei se é passada, antepassada, que nós falamos sobre a escada de Jacó, que Jacó fugindo ali do confronto com o seu irmão Esaú, ele foge lá para a terra de Labão, que era o seu tio, tá? E no meio do caminho, ele deitou sua cabeça sobre uma pedra e teve aquela visão da escada de Jacó, onde os anjos subiam até o céu e retornavam, né? E Deus falou a ele que ele deveria voltar, que ele iria voltar para aquela terra, que aquela terra era dele, a terra de Canaã. E depois do segundo sonho, foi o que eu acabei de falar, sobre aquelas ovelhas que estavam lá malhadas e não, o próprio Deus falou para ele, tá? Para ele ter essa forma dele reconquistar pelo menos alguma coisa para poder fugir para sua terra de Canaã. Então José herdou essas coisas boas do pai. Ele não herdou as coisas ruins. Os seus irmãos herdaram muitas coisas ruins do seu pai. Eles viram, antigamente, a conversa era passada de pai para filho, de gerações. Então eles se reuniam e contavam. Com certeza ali, todos os filhos sabiam do que José tinha feito para Esaú, para o seu próprio pai Isaac. Entendeu? Então, tudo isso daí foi falado, mas José preferiu ficar com a melhor parte, enquanto seus irmãos optaram por, às vezes, pegar coisas e ver coisas e fazer coisas de algo que ele viu do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, dos parentes que estavam próximos a ele. Então, notem o discernimento desse jovem José, né, de falar assim, que pese meu pai ter feito isso, eu vou pegar o que ele fez de bom. Tá? Assim como um coordenador, trocar o coordenador do acampamento, não, agora nós vamos mudar tudo, agora vai ser do jeito que eu... Não, peraí, vamos pegar as coisas boas que esse coordenador deixou, que esse líder deixou. Um sacerdote entra numa paróquia, não vamos mudar tudo que o outro padre fez. Calma, vamos pegar as coisas boas, separa o joio do trigo, o que é bom eu permaneço, o que é ruim eu tiro, eu ainda pego como exemplo, como experiência para o meu crescimento, para que nós não erremos mais. Tá? E José teve essa coisa boa. Então ele herdou essas coisas boas do seu pai, do seu avô, que também teve sonho, do seu bisavô, que também tem sonho. Deus falava com José da mesma maneira que falou com Jacó, da mesma maneira que falou com Isaac, da mesma maneira que falou com Abraão. Tá? Apesar de todos esses problemas que ele via nos seus irmãos, ele pegou a parte melhor, ele herdou a parte melhor. Tá? E daí vem um problema. Os seus irmãos já não gostavam mais dele. Aí eu vou pular, não vou ler agora, senão vai ficar muito complicado, muito demorado, melhor dizendo. O que aconteceu? Por um motivo ou outro, Jacó mandou todos os seus filhos irem para... Deixa eu ver aqui onde é que foi mesmo. Em Siquém. Mandou todos os seus... 100 quilômetros dali, gente. Da onde ele estava em Hebrom, tá? De Hebrom até Siquém, tem que passar por Jerusalém e vai até Siquém. São 100 quilômetros. Então Jacó mandou o seu filho e seus dois, tirando ali José e Benjamim, mandou seus outros 10 filhos com todo o seu rebanho subir para Siquém em busca de comida. E eles eram nômades, esse povo viviam buscando, em busca de comida para o seu rebanho. Tá? Mandou 100 quilômetros, mas o povo começou a demorar, os filhos começaram a demorar para voltar, para mandar notícia, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Tá? E o que ele fez? Falta de discernimento, mais uma vez. Eu vou falar para vocês, depois vocês me dão feedback aí, se o homem não tinha uns picos assim de falta de discernimento. O que ele fez? Depois de ter dado uma túnica para o seu filho, causado ainda mais intriga entre os irmãos, ele pegou e mandou o próprio José, falou, José, faz o seguinte, você vai até Siquém, sobe até Siquém, tá? 100 quilômetros, gente. Quantos dias vai isso daí? Tendo que parar lá no caminho durante o pico do sol. Vai lá, uns 5, 6, 7 dias para andar esses 100 quilômetros, para ver como é que estavam os seus irmãos, para mandar notícias. E José falou, eis-me aqui, estou indo, estou a caminho. Pegou, foi sozinho e foi em direção a Siquém. Deve ter chegado até Siquém, chegou lá, não encontrou, como é que vai saber? Né? Se o povo ali é nômade, anda, deve ter rodado. E quando estava retornando, encontrou um outro pastor e perguntou, escuta, você não viu os meus irmãos por aí, eles estavam com um grande rebanho, você sabe para onde eles foram? Aí eu falei, eu vi. Eles estavam ali, andaram mais a terra esqueci o nome da terra lá, mas era uma outra terra que ficava mais... Oi? Dotaim.
Isso. Ou então, Dotan também, Datan, que eles falam em algum lugar. Ficava mais 30 quilômetros de Siquém. Tá? Então, olha só o que ele teve que fazer. Ele andou 100 quilômetros, se perdeu. Na volta, ele encontrou um pastor que falou: seus irmãos estão lá. Estão aqui nessa direção, aqui a mais 30 quilômetros. Ele pegou e foi em direção aos seus irmãos. Tá? Entregar a ovelha aos lobos. Né? Estavam lá os seus irmãos trabalhando com as ovelhas, conduzindo suas ovelhas, quando olhem lá ao longe e falam: quem que vem lá? José, o sonhador. Vamos matar ele. Olha o nível, gente. A gente fala, né, que os irmãos não era farinha do mesmo saco que veio José. Olha o nível deles. Vamos matar o sonhador. Vamos acabar com ele. Aí chegou: não, peraí, não matar não. Vamos jogar na cisterna, uma cisterna vazia. Tudo bem, então. Matar não pode. Vamos jogar na cisterna vazia e vamos deixar ele lá, os bichos comerem e tudo mais. E aí ficou aquela confusão, joga, não joga, pegaram e jogaram José no fundo do poço, numa cisterna vazia. Cisterna onde eles coletavam, não eram poços, né? Cisterna onde se coleta água e se coloca lá, ou se capta água de chuva e ali se armazena a água. Então, mas estava seco, colocaram lá o pobre do menino, e falaram: vão matar, não vão matar, o que nós vamos fazer com o pobre de José? Tá? Rubem falou: não mata não. Tá? Deixa ele aí. Aí beleza, aí chegou Judá. Judá falou assim: gente, em vez de deixar ele para morrer, vamos vender ele. Vamos vender ele. Estava passando ali uma caravana dos ismaelitas, né? Lembra de Ismael? Ismael, o irmão de Isaac. Então, veja bem, eram os seus primos de segundo grau. Porque os filhos de Jacó, Ismael era tio-avô deles. Então, eles estavam passando ali uma caravana dos seus primos de segundo grau. Tá? Encontraram: primo, tudo bem, tal. É o seguinte, tem um moleque aí de 17 anos, moleque forte, bonito, quer comprar? E esse povo estava saindo de Gileade, né? Gileade, vocês sabem qual é Gileade. Nós falamos na penúltima reunião. Gileade é aquela terra onde Labão se encontrou com Jacó em fuga. Tá? E ali Deus conversou com Labão e falou assim: não, deixa meu filho quieto. E ali eles selaram a paz na terra de Gileade. Tá? Olha só como a história ela é fantástica, ela é rica em detalhes. E aqueles ismaelitas tinham ali comprado várias coisas e estavam levando para o Egito. Estavam levando especiarias para o Egito para embalsamar os faraós, para perfumes e tudo mais. E falaram: os irmãos de José falaram: escuta, você não quer levar, não quer comprar ele, não? E ele foi vendido por 20 moedas de prata. Lembra quando nós falamos daquela simetria entre, não igualdade, tá? Vou falar de uma outra maneira, daquela simetria entre José do Egito e Jesus? Por quantas moedas Jesus foi vendido? Por quantas moedas José foi vendido pelos seus irmãos, porque eles estavam próximos a ele? Então a gente começa vendo várias simetrias entre eles, que mais em uma outra oportunidade a gente consegue conversar e falar sobre isso, até mesmo uma montagem de um curso falando mais, se aprofundando nisso. Mas ele foi vendido para os ismaelitas, que levaram José para onde? Para o Egito. Tá? E aí a gente já começa a dar uma adiantada na nossa história. E José é vendido para um capitão do faraó. Veja bem, a gente fala: mas não era um centurião? Não era um centurião. A gente não pode confundir as coisas. Uma coisa, outra coisa. Tá? O centurião vinha eu estou falando porque eu estou falando com causa, né, de militar. O centurião tinha a mesma função do capitão egípcio, só que o centurião comandava 100 romanos, né? E o capitão egípcio, ele comandava também uma grande quantidade, por volta de 100 soldados, mas egípcios. Então tinham nomenclaturas diferentes, mas ele era uma pessoa muito próxima ao rei, uma pessoa importante lá no Egito. E os ismaelitas chegaram e venderam José uma caminhada grande, gente. Se a gente pegar aí, a gente vendo depois, né, que o povo hebreu saindo do Egito com Moisés, levaram 40 anos para chegar
na Terra Prometida. Se bem que ficaram enrolando lá durante muito tempo. Tá? Mas com 40 dias você consegue chegar, sair de Canaã, Jerusalém, naquela região, e ir até o Egito, né? Então, pelo menos 40 dias esse jovem, escravo, agora escravo, né? Ele havia prosperado entre os seus irmãos, ele era uma pessoa diferenciada, inspirada por Deus, e já foi ali expulsa pelos seus irmãos. Seus irmãos pensaram, esse daqui nós nunca mais iremos ver. Esse sonhador, olha o sonho dele, que loucura desse sonho, está lá, vai ficar lá naquela terra, nós nunca mais teremos contato com ele. Tá? Eis que esse jovem de 17 anos chega no Egito, uma terra totalmente diferente, uma língua diferente, tá? E logo de imediato foi vendido por uma casa de um capitão do exército, o capitão do faraó, uma pessoa próxima ali aos palácios, chamada Putifar, ou Potifar, conforme algumas bíblias, algumas traduções. Tá? Eu vou ler então essa parte um pouco mais longa até, mas ela é fantástica porque ela vai retratar quem era esse homem José. Aqui a gente já começa a entrar naquela segunda parte. A gente faz uma transição ali dos dons. Lembra que nós falamos até agora sobre os dons espirituais. Ele tinha um dom de sonhar. Tá? Esse primeiro dom, ele sonhava. Tá? Ele sonhava, nos sonhos ele tinha visualizações, que na verdade eram profecias que iriam acontecer, mas ele não sabia. Então ele começou ali a desenvolver os seus dons. Os seus dons espirituais, os seus dons sobrenaturais. Mas existia ali também nele alguns dons naturais que nós vamos começar a ver agora. Tá? Então, no capítulo 39 das nossas Bíblias, a gente vê no versículo 1, vamos lendo lá. José foi conduzido ao Egito e Putifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou-o aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele. Seu senhor Potifar, viu que o Senhor estava com José. E lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou ao seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. Nós vamos fazer um break ali para continuar depois. Então, nós estamos entrando aqui no segundo dom que José tinha. Na verdade, era uma particularidade daquele primeiro dom. Não, ele tinha um dom de sonhar, tá? E nesses sonhos também ele tinha um outro dom, que era um dom natural dele de empreender, de administrar, de governar. Então ali ele começou a desenvolver esse segundo dom dele, tá? Mas tudo com a bênção de Deus. Porque nós vamos ver daqui para frente que o Senhor estava com ele, e o Senhor estava com ele, e o Senhor estava com ele, e tudo que ele tocava prosperava, e tudo que ele tocava prosperava. Onde quer que ele estivesse, tudo que ele tocava prosperava. Tá? Então a gente já começa a ver a utilização que nós temos também que utilizar os nossos dons naturais, sempre em benefício, sempre em honra ao nosso Senhor, sempre trabalhando as coisas certas, de uma maneira certa. E aí a gente começa, como nós estamos trabalhando com uma equipe de acampamentos também, nós começamos a ver que nós temos que utilizar os nossos dons naturais em parceria com os nossos dons sobrenaturais nos serviços da nossa igreja. Em especial aqui que nós trabalhamos nos nossos acampamentos. É por isso que a gente coloca na cozinha pessoas que sabem cozinhar. É por isso que nós colocamos na manutenção pessoas que sabem fazer manutenção. É por isso que nós colocamos na música pessoas que tocam música.
Gente, eu tenho uma vontade tão grande, eu fico olhando nos acampamentos, nos retiros, aqueles músicos tocando e canta, eles conseguem tocar ali e toca sem olhar para os dedos e canta e olha para o povo e ainda conduz a música. Eu falei, gente do céu, como é que pode um negócio dele? E ainda tem que respirar. E ainda respira, gente, eu não sei, porque não tem como, eu não consigo, eu não tenho esse dom natural da música. Né? Então eu fico observando aquelas pessoas, fico, nossa, que maravilha. Só que da mesma maneira, me coloca na cozinha, eu consigo lá fritar um ovo, fazer uma comida e olhar ali e tal e ver. Então, é a utilização dos nossos dons naturais em benefício da nossa igreja, em benefício de Deus. Eu tenho um amigo, o Edinho, que ele fala uma coisa muito interessante. O Espírito Santo, ele vem, ele pega os nossos dons naturais, que eu e você nós temos, são milhares de dons, um dom de cantar, outro dom de pregar, outro dom de falar em público, um dom de cozinhar, um dom de consertar as coisas. O que ele faz? O Espírito Santo funciona como um dínamo e transforma esse dom natural em um dom espiritual. Daí que quando a gente muitas vezes olha, partilhando depois com os campistas que saem do acampamento, fala, qual o momento que te tocou? Ele fala assim, nossa, foi na cozinha, quando eu vi aquele povo cantando, louvando, foi naquele sorriso do meu líder. Gente do céu! Então, é o dínamo do Espírito Santo, ele transforma esse dom natural em um dom espiritual, e assim também foi com José. Tudo que José fazia prosperava, mas era tudo em benefício de Deus, ele não tinha nada para ele. Tá? Por que ele estava fazendo? Trabalhando para Potifar. Para quê? Para que Potifar crescesse, e ele ali crescendo. Então, onde eu coloco o meu dom natural, eu uno com o sagrado, com o divino, prospera de uma maneira santa, prospera de uma maneira digna. E eu tenho que trazer isso também para os meus negócios, para as minhas finanças. Eu estou colocando o Senhor comigo naquilo que eu faço no meu serviço, nas minhas finanças, nos meus projetos, nos meus sonhos. Tá? Traga essas coisas, faça essa, assim como José. Eu estou falando, são muitos ensinamentos. Se você vai lá, você capta, está gravado isso daí, pede depois para o Alceu, para quem quer que seja. Fala, eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso captar, porque são muitas informações. Tá? E esse dom de saber, assim como José teve, além dele ter os dons, ele colocava em prática os dons. Ele não ficou com o dom dos sonhos, de interpretar sonhos, de ter visualização de profecia. Ele não ficou com esse dom só para ele não ficou com o dom de, eu sei administrar, eu sei olhar o que pode prosperar, o que não pode, o que tem que melhorar, o que não tem. O que ele fez? Ele colocou em prática os seus dons. Se a gente sair dessa reunião com essa certeza, eu tenho certeza que enquanto eu estava falando aqui, muitos foram falar, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo, coloque em prática os seus dons. Nós precisamos, a nossa igreja, o nosso povo, o nosso país precisa dos seus dons, sejam eles os sobrenaturais e sejam aqueles naturais, especialmente os naturais quando eles estão atrelados junto com Deus. Quando você caminha com Deus, Deus faz prosperar também. E aqui eu não estou falando teoria da prosperidade que muitas igrejas pregam aí, não. Vem para a minha igreja, vem para a minha religião, que aqui minha religião você vai prosperar. Não é isso. A nossa religião, nós sabemos qual é. A nossa religião é da cruz. É da cruz. Mas muitos exemplos aqui dentro da nossa Bíblia são de pessoas que prosperavam. Está aqui. Está aqui o exemplo. Senão tinha rasgado essa parte aqui. Tinha rasgado o quanto que Jacó prosperou, o quanto que Isaac prosperou, o quanto que Abraão prosperou, o quanto que Moisés prosperou. Não estou falando apenas financeiramente, mas estou falando de crescimento. Aquele homem que cresce, aquela mulher que cresce, aquela comunidade, aquela família que significa, que vai aumentando, que vai se tornando uma família diferente uma da outra. Nós temos isso daí porque, então, é importante, é necessário, é frutuoso para nós estudarmos a vida de José. Tá? E aqui a gente pega dos seus dons, né? Que até aqui nós falamos apenas de dos dons, o dom de administrar que nós estamos falando, né, que tudo prospera quando nós estamos fazendo com Deus. Não, tudo prospera não no meu tempo, não no meu jeito. Tá? Volto a falar, Deus age do jeito dele, não é do nosso jeito. Não é o que eu quero, é do jeito dele, do jeito que ele quer. No tempo dele, não é no meu tempo, é no tempo dele, só a gente sabe. Mas ele precisa dessa terceira opção, que é o que José fez aqui. Ele precisa que nós coloquemos em prática, que nós
peçamos, que nós trabalhamos, que nós levantamos a nossa bunda da cadeira, vamos dizer assim, e vamos trabalhar na nossa comunidade, nos nossos acampamentos, no meu dom, vamos estudar. Está aqui, eu estou com uma pilha de livros aqui que eu estou estudando, que eu tenho outro curso que eu estou passando para as pessoas. Então, a gente tem que ter isso daí. Eu não sei quando que vai ter minha prosperidade de pregador, mas eu estou levantando a bunda da cadeira e falando assim, vou melhorar. Você aí, quando você abre o seu grupo aqui no Zoom, que nós estamos aqui, você está tirando o bumbum da cadeira e fala assim, eu quero prosperar na minha espiritualidade, na minha formação, eu quero ser um servo de acampamento melhor, eu quero ser um leigo da minha igreja, diferente dos demais, diferente daquelas pessoas que ficam lá só reclamando, só puxando os outros para baixo. Eu quero ser como José, eu quero pegar tudo que eu tenho de bom, tudo que eu aprendi de bom das outras pessoas e quero fazer com que isso progrida, que isso vá para frente, nem que seja no Egito, nem que não seja na terra de Canaã, nem que eu tenha que passar pela cisterna, na solidão da cisterna, na solidão daquele deserto, na solidão daquela escravatura que ele viveu. Eu quero prosperar, eu preciso prosperar, eu vou prosperar quando eu estou com Jesus, quando eu tenho Deus na minha frente, por mais que eu caia, por mais que pisem em mim, eu vou prosperar, por mais que os meus irmãos me odeiam, por mais que eles queiram a minha morte, por mais que eles queiram longe deles, eu vou prosperar aonde eu estiver, aonde o Senhor me levar, porque aqui está falando, e o Senhor estava com ele, não somente lá na terra de Canaã, terra prometida para o seu pai Jacó, para o seu avô Isaac, para o seu bisavô Abraão. Não, onde quer que o Senhor me levar, eu vou prosperar, eu vou utilizar os meus dons. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que bênção isso para nós. Mas aí tem um problema. Quando nós estamos prosperando, quando nós estamos crescendo, quando nós estamos aí, quem que vem lá? Lembra que nós falamos, não sei se foi aqui, gente, estou fazendo tanta... a hora que eu entrei aqui, eu estava acabando de fazer uma reunião com o pessoal de Sergipe, que nós mudamos o horário daqui, depois eu esqueci de ver o seu. Eu falei, nossa, eu trabalho com um grupo no mesmo dia. Aí eu tive que antecipar lá, deixei um outro grande amigo meu, o Danilo e o Marcelo Trinca, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais para frente, eles conduzindo. E nesses estudos, nessa nossa vida, a gente vai vendo, a gente vai aprendendo que é necessário o foco, é necessário esse crescimento, é necessário a gente se utilizar de tudo isso. Mas quando crescemos, quando estamos ali coordenando acampamento, quando nós estamos... Opa, quem que vem lá? Quem que olha lá? O encardido, né? A gente fala, é o inimigo, nós começamos a ver que o inimigo começa a se interessar, as coisas começam a dar errado no nosso grupo de oração, no nosso acampamento, começam a ter muitas tribulações. Você pode falar assim, opa, o negócio está funcionando. Se está tendo provação, se está tendo tentação, se está tendo algum tipo de divisão, alguma coisa, é lógico, vamos levantar a guarda, vamos fechar as brechas, mas é porque o negócio está funcionando. E na vida desse homem foi a mesma coisa. Estava ele lá crescendo na casa do egípcio Potifar. O que aconteceu? Vou ler para vocês. E aconteceu depois de tudo isso, que a mulher do seu senhor lançou os seus olhos em José, que era de belo corpo e de belo rosto, e disse-lhe, dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que é sua mulher. Como poderia eu cometer-te um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém na casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo, dorme comigo. Mas José, lançando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Eu vou pular lá para o versículo 19, para dar uma encurtada. Ao ouvir isto de sua mulher, Potifar, ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei,
e José foi encarcerado. Olha só, gente, olha só. José fez com que a casa de Potifar prosperasse, a ponto de que todos os seus bens, todos os seus negócios, toda a administração dos seus bens começaram a prosperar, ficaram grandes, se tornaram prósperos. E José, de um simples escravo, um hebreu escravo em terras egípcias, ganhou ali, adquiriu ali tanta confiança daquele homem, porque ele via que o Senhor estava, porque Deus estava com José, que confiou a ele tudo. Eis que no meio de toda essa conversa, de toda essa vida que José ali já tinha, olha o homem que saiu da casa do queridinho do papai, foi lançado numa cisterna, foi para o deserto, se tornou um escravo, chegou na casa de Potifar, ele começou a progredir. O que aparece de novo? Uma possibilidade de queda. E ali ele tinha dois caminhos. Ele poderia trair a confiança daquele homem e de Deus, porque se Deus estava com ele, não tinha como ele cometer tamanho crime, como ele até falou aqui, esses versículos que eu não li. O que ele optou? Não vou cair em tentação. E essa tentação não foi uma única vez, gente. Elas foram diversas vezes. Por várias vezes, essa mulher tentou José. Essa mulher queria se entregar, queria fazer com que José traísse a confiança de Potifar, que era o seu amigo ali, que confiou, porque não era mais uma relação de escravo, era uma relação de amizade. Tá? Só um momentinho, deixa eu tomar uma aguinha aqui. E ali, eu gosto de repetir esse versículo. Tá? Vou repetir para vocês. Em vão se esforçava ela todos os dias. Gente, quando a gente fala de tentação, quando a gente fala de ataque do inimigo, né? Eu não sei se foi aqui que eu falei para vocês, gente, mas uma das grandes armas de Satanás é fazer com que nós não acreditemos que ele exista. E eu fico com raiva, fico até com raiva, tá, gente? Eu não sou igual ao José, não. Sinto raiva até mesmo daquelas pessoas que falam assim, não, o mal é a ausência do bem, o demônio não existe, Satanás não existe. Isso daí são figuras de linguagem, linguísticas que existem na Bíblia para significar a ausência do bem. É uma figura, é uma pessoa. O mal é uma pessoa, ele tem nome, é demônio. Eu até trouxe aqui alguns livros que eu tenho, que é um tema que me atrai, não porque eu coloco ele como coisa mais importante na minha vida, tá? Mas porque eu sei o quanto que eu sou atacado e o quanto eu sou fraco. E eu, por ser policial militar, né? Por ser militar, eu gosto de conhecer contra quem eu luto, tá? Então eu tenho aqui um monte de livros que tratam justamente sobre isso. Se vocês me permitirem, depois eu passo para vocês sugestões de leitura de livros que nós temos que conhecer contra quem lutamos. José sabia contra quem ele estava lutando. Ele não estava lutando contra aquela mulher, a mulher de Potifar. Ele não estava lutando contra ela. Ele estava lutando contra o que aquela mulher estava sendo influenciada para destruir aquela obra que iria ser lembrada até hoje. Se ele caísse ali, tudo bem, ele poderia retornar, assim como Davi caiu e se retornou, se restaurou, se tornou aquele grande homem da Bíblia, aquele grande rei, o maior rei da história do Antigo Testamento. José poderia se reerguer, sim, mas ali, mais uma vez, ele vem dar uma igualdade, ali, uma similaridade, vamos dizer assim, com o próprio Jesus, que não caiu em tentação, que não se deixou tentar por Satanás, pelo demônio no deserto, mas nem aí, foi só tirando de letra ali, né, nos dando um exemplo de como fugir das tentações, assim como José também nos dá, apesar de ser tentado todos os dias por aquela mulher, ele não se deixou abater, ele não se deixou cair, ele se manteve firme como uma rocha. Tá? Então ali ele nos mostrou exatamente como que é esse crescimento. Esse homem vinha crescendo, gente. Esse homem tinha saído, mas mesmo assim, mesmo sabendo que algo de mal poderia acontecer com ele, ele não se desviou, ele não se deixou corromper. Tá? Ele não se deixou influenciar pelas coisas, pelo seu poder que ele estava tendo ali. Não, ele bateu firme na fé. Ele ficou firme na fé. Ele tinha ali uma fé alicerçada naquele com quem estava com ele.
que continuava com ele, que estava com ele na casa dos seus pais, que estava com ele na cisterna, que estava com ele naquele deserto, que estava com ele na casa onde ele era escravo ali e onde ele prosperou. E eis que aquela mulher, não conseguindo derrubar José, o que ela fez em um determinado momento lá que estava sozinho? Tomou o manto de José, deixou ele peladão, porque naquela época ninguém usava, não tinha cueca não, gente. Não tinha cueca, não tinha sunga, não. Era a túnica, só tirou o manto, né? Mais uma vez o manto, né? Que a gente tem aí também alguns estudos que a gente pode fazer correlacionando os mantos, aquele manto que José tinha, que ganhou do seu pai Jacó, com aquele manto que o egípcio, que foi retirado pelos seus irmãos, lembra? Aquele manto colorido, depois entregue ao seu pai Jacó, todo manchado de sangue, né? Naquela história que vocês vão ler depois na Bíblia. Aquele manto que foi retirado pela esposa de Potifar, né, que o acusava injustamente de tê-la assediado, de ter tentado estuprá-la, né? Então tem essa história dos mantos também. E José saiu lá peladão, cara, saiu correndo. E aquela mulher, às vezes, verificando que os outros criados, momentaneamente na sua casa não havia criados, mas lá fora criados. Sai um homem pelado de dentro da casa. O que ela iria falar depois para o seu marido? Chegou lá, falou assim: Potifar, vem aqui. Seguinte, sabe aquele José, aquele hebreu que você colocou ele lá em cima, sabe o que ele fez comigo? Tentou me estuprar. Ou na linguagem popular, né? Tentou me estrupar, né? Alguns falam por aí. E o que o Potifar fez? Em vez de chegar e conversar com José, meu amigo José, vem aqui, peraí. Eu sei, porque lá no começo ele falou, sabendo que José estava com o Senhor, confiou-lhe todas as suas coisas. Falta de discernimento desse homem, Xaraga, escuta, peraí, filho, vem aqui. José, Zezinho, Zé, chega aqui, Zé. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que eu te confiei tudo isso e agora você vem e quer aprontar com a minha esposa? José, com certeza, porque José não escondia nada. Mesmo as coisas que iriam ferir os outros, né? Falou lá que os seus irmãos queriam se prostrar diante dele. Ele falava mesmo. Tá? Chegou lá, o que ele fez? Nada. Não conversou com José, não quis saber o que José tinha feito. Apenas mandou José para as prisões, onde ali estavam reunidos todos os presos, né? Todos os detidos ali próximo da casa do faraó, próximo do palácio do faraó. Então ali, mais uma vez, aquele homem que estava começando a se levantar, caiu de novo e foi jogado na prisão. Mas quem estava com ele? O Senhor. Gente, pensa, tem uma paródia, me lembrei agora, que é uma coisa que eu vi no programa do Jô. Sabe quando tá o cara... Esqueci o nome, se alguém tiver aí, me lembra daquela paródia, dos caras que foram lá, que o cara perdia o braço, depois o cara... Tudo acontecia com José, gente. Agora ele estava melhorando. Volta de novo para a prisão. Volta de novo para a prisão daquela cisterna, né? Como seus irmãos o jogaram. Agora foi Potifar, né? Potifar, que de certa maneira ali, foi enganado, foi traído pela sua esposa, e a esposa dele jogaram ele de novo na prisão. Lá vai o José de novo. Mas mesmo lá, o Senhor estava com ele. O Senhor continuava com ele. Vamos pegar o capítulo 40, versículo 1. Está com a Bíblia aí? Quanto tempo já deu, Erlão? Vai me controlando aí, tá? Capítulo 40, 9, versículo 42. 1. Tá, nós ficamos um tempo aqui conversando, é quase uma hora já. Estamos encerrando agora essa parte, que a próxima nós vamos deixar para a próxima, o ápice, o cume dessa vida desse homem, aquele maior exemplo mesmo, aquele que chega, quando a gente entende o que esse homem passou e o que esse homem fala no final, no capítulo 45, no capítulo 49, no capítulo 50 desse Gênesis, você fala assim, eu quero ser que nem José. Eu quero ser que nem José. Ser como Jesus, a gente coloca Jesus, né, imitando Cristo, mas fala assim, se eu chegasse no mínimo, chegasse a ser um pouquinho assim, como José, olha, eu já ia para o céu direto, eu já estou no caminho certo. Né? Então vamos lá, capítulo 40, versículo 1. Depois disto, aconteceu, José foi atirado lá na prisão. Tá? Deixa eu voltar aqui. Voltar deixa eu só retornar, tá? Desculpa, perdão pela minha... Eu já estou querendo adiantar, passar pela frente aqui. Capítulo 39, versículo 21. Tá? Exatamente quando
quando o Potifar jogou José na prisão, a gente começa dali, no 21, que aí começa uma outra história. É José na prisão. O José na casa de Jacó, o José queridinho, o José na cisterna, o José escravo na casa de Potifar e agora José na prisão. Os altos e baixos, os ensinamentos de José. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Gente, o cara era bom. Vamos dizer a verdade? É bom preso. Olha, tem um monte de agente penitenciário aqui que trabalha com segurança. Ele era o líder do PCC, meu. Tá, foi jogado lá, já adquiriu a simpatia lá do Erlon, do Alceu, né? E fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam. E nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia ele prosperar tudo o que empreendia. Gente, quando o Erlon fez lá e falou para vocês que não existe. Esse homem, ele era diferente, ele era o top da galáxia, não tinha comparação. Ele era aquele pessoal da intercessão, da cura e libertação, que chega lá e coloca a mão, chama a cana, expulsa todo mundo, e sai as entidades, as coisas ruins, e bate com espada de São Jorge. Ele era o cara. Ele foi posto na prisão pelo capitão da guarda, um homem de confiança do faraó, foi jogado lá e ele prosperava, gente. Na prisão, no começo. Ele ficou 2 anos na prisão. Mas pelos relatos aqui, logo nos primeiros, mas foi lá, meu. Quem está com Deus, meu? Quem está com Deus, está com Deus em todo lugar. Eu vejo o Erlon, o Alceu, não sei se tem mais alguém ligado aí, a questão de presídios e tudo mais. São luz nas trevas, são sal no mundo, né? São pessoas que fazem a diferença, porque caminham com o Senhor, porque o Senhor está com ele. E por que o Senhor está com ele? Porque ele quer caminhar junto com o Senhor. Ah, o Senhor está comigo? Tá, mas eu estou caminhando com ele, o Senhor está me puxando para cá, eu estou indo para lá. José não. Onde ele ia, ele prosperava, porque o Senhor estava com ele. E o que ele fez? Foi jogado na prisão. Tinha tudo para falar assim, de novo, Senhor. De novo, olha, eu estava tão quase lá, quase já não é mais escravo. Aí vem aquela bruaca, e faz aquele chifrudo, vem e me joga aqui na prisão. Aí por isso que eu sou triste, eu sou cheio de traumas, porque meus irmãos, aí já volta lá longe, né? Porque também meus irmãos não gostavam de mim, me jogaram uma cisterna, queriam me matar. Não. Onde ele estava, ele prosperava. Tem um amigo meu que ele fala assim, haja o que hajar. Haja o que hajar. Haja o que houver, né? Não, haja o que hajar. Mas tudo bem, haja o que houver ou haja o que hajar, como aconteceu com esse meu amigo. Ele prosperava. Ele queria crescer. Ele tomava tomba e levantava. Ele tomava tomba e levantava. Porque o Senhor estava com ele, nos altos e nos baixos. Não é porque hoje eu estou vivendo um momento de crise, um momento de pandemia. Não, agora o Senhor, não. Eu vou prosperar, a minha espiritualidade vai prosperar, os meus relacionamentos com os meus próximos vão prosperar, a minha maneira de evangelizar vai prosperar. Eu nunca preguei tanto na minha vida. De manhã, de tarde, agora de manhã fiz uma espiritualidade, estou fazendo espiritualidade com os missionários da Missão Mariana Braga, agora à noite fazendo lá com o Sergipe aqui, se daqui a pouco alguém me chamar lá do Japão, eu posso fazer pregar e preparar, o padre pode celebrar a missa e todo mundo vê, o Alceu pode reunir todos lá, colocar os seus pregadores para passar curso e todo mundo está vendo dentro da sua casa, nós temos que prosperar, assim como José prosperou lá na casa de Potifar, ele vai prosperar também na prisão, porque quem tem Cristo e quem coloca os seus dons em exercício, ele é luz, onde quer que ele esteja, passando por quais dificuldades ele passa. Sal na terra e luz do mundo. Lembra lá no comecinho da vida pública de Jesus, ele reuniu todo mundo, falou sobre as bem-aventuranças. A próxima coisa que ele falou para os seus discípulos, vós sois sal da terra e vós sois luz do mundo. Luz do mundo, sal da terra, vocês são tudo. Vocês têm que prosperar, vocês têm que levar, vocês têm que, por onde for, vocês têm que ser luz,
vocês têm que dar gosto nas coisas, vocês têm que iluminar onde existe trevas. E esse José iluminava nas trevas, iluminava no alto do monte, mas iluminava nas trevas também. E o que ele fez ali, se tornou ali ele tinha a chave da prisão. Ele tinha a chave da prisão, o que ele fazia, o que ele mandava e desmandava naquela prisão. O Erlon e o Alceu estavam dormindo lá, entregava a chave para o chefe do bando lá, entendeu? Porque confiava, porque via luz nele, porque via Deus nele, porque via ali um homem diferente dos demais. E quando a gente é luz, a gente começa a iluminar. A gente vai iluminando. Tá? E o que esse homem fez? Ele começou ali ele estava ali prosperando os seus dons de crescimento, os seus dons naturais de prosperar. Ele voltou na prisão, ficou preso lá. Ele começou a falar, escuta, eu tenho outros dons também. E começou a voltar aqueles dons dele, porque nós somos assim. Às vezes nós estamos nas nossas noites escuras da alma, eu vou dizer, eu gosto de falar sempre isso, onde às vezes nós nos afastamos um pouco das obras, nos afastamos um pouco do divino, do sagrado, porque aconteceu uma tragédia na minha vida, porque eu estou com dificuldades financeiras, então a gente se afasta, uma desilusão na igreja com o padre, com o coordenador de acampamento, com um irmão ali numa partilha, e vai, gente, comunidade, não preciso falar para vocês, né? Eu sei que aí a comunidade é diferente, não tem problema entre os irmãos, é tudo certinho, não tem problema com o padre tem problema, tudo na paz, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, quando nós estamos lá naquela noite escura da alma, às vezes nós nos afastamos, então nós nos distanciamos, né? Mas ali não, José vem nos falar, onde quer que você esteja, passando por quais dificuldades você esteja passando, tá? Você tem que utilizar dos seus dons. E ele ali voltou a utilizar os seus dons. Aquele dom que ele viu o seu pai, contando a história do seu pai, que dormiu na pedra e viu na escada de Jacó, os anjos subindo e descendo, Deus conversando com ele, e falou, opa, peraí, eu tenho um dom de sonhos, mas os dons para quem está com Deus, cada vez mais, os dons também prosperam, olha só que coisa maravilhosa, os dons de José prosperaram. Além dele sonhar com as coisas, Deus começou a mostrar para ele que mais do que sonhar e não interpretar e começar a fazer besteira como ele fez, de falar para os seus próprios irmãos que eles iriam se curvar diante dele, ele começou a interpretar os sonhos, não somente dele, mas dos demais. Então ele prosperou ali nos seus dons e nós temos que pedir sempre, gente. Eu tenho um dom de pregação, peça mais. Eu tenho um dom de profecia, peça mais. O Espírito Santo não vem aqui para nos dar um único dom, uma única vez. Não, os dons são de uma maneira infinita, são naturais como sobrenaturais. Os espirituais vão nos pedir. E a gente tem que pedir cada vez mais dons. Se eu não sei cozinhar, vou aprender a cozinhar também nos acampamentos. Vou lavar. Não, eu só prego, eu só canto, eu só sou da manutenção. Não, peraí, filho. Muitas vezes o coordenador, o padre fala, tira ele do palco ali, coloca ele para limpar banheiro. Não sei limpar banheiro, não sei mexer com produto de limpeza. Vai aprender. É mais um dom natural que você pode aprender, que aquilo vai te transformar num dínamo, que vai te mostrar tanta coisa você limpando o banheiro, gente. Às vezes que eu fui colocado para limpar banheiro, para arrumar cadeira, para fazer nada em acampamento, para ficar na vigília na parte de fora, como Deus agiu na minha vida, como eu tive crescimento na minha vida nos 7 anos que eu fiquei fora de acampamento depois que eu fiz o meu. Você está reclamando aí que o seu coordenador não te chama? Tá? Eu fiquei 7 anos trabalhando em vigília, trabalhando em externo, não sendo chamado para nada, intercedendo na minha casa, pegando campista em aeroporto, levando, pegando... 7 anos eu fiquei lá na minha prisão, e ali foi onde eu tive um crescimento espiritual, chegado ao ponto de que quando o coordenador do acampamento falou, vem aqui que eu preciso que você seja líder, eu falei, não, mas tá bom aqui, eu estou aqui na vigília, eu estou aqui no meu ministério, eu estou aqui ajudando as outras pessoas. Então, cuidado, meu irmão. Às vezes você pensa que você se apega a esse cargo na igreja, a essa pastoral, a essa equipe de acampamento, desapega disso. Deus tem algo muito maior para você. Mesmo se Ele te jogue na prisão, mesmo se Ele te jogue na cisterna, Ele está com você e você pode, deve, tem que prosperar em todos os lugares. Cresça!
Larga a mão. Você pensa que José falou, eu estava tão bom lá na casa do Potifar. Deus tinha algo muito maior para José. Se ele tivesse se apegado ali naquilo, ele ia ficar ali, preso ali na traição, preso no pecado ali na casa de Potifar. Ele caiu, mas Deus queria impulsioná-lo. Deus fez com que aquela queda fosse um impulso. E aqui, nesse momento, ele começa a utilizar outros dons. Vamos ler lá? Capítulo 40, versículo 1, para a gente encerrar. Depois disso, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus 2 oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhes José para o servir. Então não eram presos comuns, eram 2 presos, 2 oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor. Tá? Eram pessoas muito próximas ao faraó. Então ficaram ali, vamos dizer assim, hoje em dia, numa cela especial. Vamos dizer que eles tinham um curso superior hoje em dia. Então eles ficavam numa cela especial. Havia já um certo tempo que estavam detidos. Quando os 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite, cada um o seu, com seu sentido particular. Quando José voltou junto deles, no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó detidos com ele na casa do seu senhor. Por que tendes hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam, e não há ninguém para nos interpretar. Até então, José interpretava sonhos? Não. José tinha muitos dons. Ele sonhava, mas ele não interpretava sonho. Aí ele fez assim, porventura, não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que me contes. Tinha ele esse dom? O que ele fez? Ele falou, escuta, vamos, o que vocês sonharam aí? Vamos lá, Senhor, vem Espírito Santo de Deus. Vem, me dá um dom, eu preciso do dom, eu quero o dom, eu estou aqui preso, eu estou aqui, mas já estou prosperando aqui na prisão, estou prosperando no nada, estou começando de novo. Tá? E o copeiro Mor contou o seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma cepa que estava diante de mim, e nessa cepa 3 varas que pareciam brotar, saíam uma flor e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó, tomei as uvas e espremi-as na taça, que entreguei na mão do faraó. José disse-lhe, eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça, como o fazias antes, quando eras do seu copeiro. Voltará a ser o que era antes. Presta atenção. Olha esse homem. Olha esse homem. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó para que ele me tire dessa prisão, porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, lá dos meus pais. E aqui, igualmente, eu nada fiz para merecer a prisão. Ele interpretou o sonho. Ele interpretou o sonho daquele copeiro. A copeira é aquele que fazia o vinho, é aquele que preparava a bebida para o faraó, os sucos, tudo. Então, ali ele teve um sonho. José falou, conta o sonho aí. Vamos ver, deixa eu ver como é que você contou aí. E contou, o Espírito Santo veio, né? O Espírito Santo vem. E muitas vezes eu estou falando aqui, o Espírito Santo está agindo na vida de tantas pessoas que estão aí, dando insights, a pessoa está anotando, a pessoa está revivendo o seu passado, e ali com José foi a mesma coisa, e aquele sonho foi entrando, e vai, de repente, pum! Daqui a 3 dias você vai ser liberto, vai voltar para a casa do faraó, para o palácio do faraó. Mas é o seguinte, lembra de mim lá, qualquer coisa fala para ele, ó, que eu sou bonzinho também, que eu te ajudei, tá? Me leva lá, que eu quero prosperar também em outros lugares. Aí veio o padeiro Mor. Padeiro Mor, vou pular aqui. Contou um sonho também, falou a mesma coisa. Sabe o que José falou para ele? José poderia falar, ó, José estava preso junto com o outro.
da prisão ali, um servindo o outro, poderia ser morto, facção criminosa, mata, o que ele fez? Você vai morrer em 3 dias, o faraó vai mandar cortar sua cabeça em 3 dias. Falou isso pro padeiro mor. O padeiro mor deve ter ficado assim, né? Tomara que esse homem não tenha esse dom. Né? E às vezes as pessoas falam para mim uma coisa, olha, Deus mandou falar para você, fala, ai meu Deus do céu, começa a falar as coisas, fala, não, tomara que seja da razão, do humano dessa pessoa, tomara que não seja Deus que tenha falado, porque é cada coisa que vai dar até medo, né? Foi a mesma coisa que o padeiro mor falou, tomara que Deus não tenha falado nada para esse homem, que seja uma fraude, né? Ou que seja do humano dele que esteja falando, que não produza frutos, que não toque meu coração. Tocou. Não o coração, mas a cabeça. Foi cortada a cabeça, 3 dias depois o faraó mandou cortar e chamou o copeiro para estar indo de volta, de novo, junto com ele. Pergunta, o copeiro lembrou de José? Não. Esqueceu. Deixou José preso lá, 2 anos preso lá. Tá? Então, gente, Deus age do jeito dele, no tempo dele, com a nossa ajuda. Gente, tá? Fica aí essa pausa nessa história desse homem maravilhoso que soube utilizar dos seus dons. O dom de sonhar, o dom de profetizar nos seus sonhos, o dom de falar os seus sonhos, o dom de interpretar os seus sonhos, de interpretar os sonhos dos outros, o dom de se utilizar dos seus dons. É o dom de utilizar os dons. Que nós possamos ter esse dom de utilizar os nossos dons, sejam eles os dons naturais, sejam eles os dons espirituais. E que nós possamos fugir das tentações. Que nós possamos não nos deixar ser atingido pelo mal, que todos os dias, assim como todos os dias a mulher de Potifar tentou José, todos os dias, eu e você, nós somos tentados para fazer o mal. Fujamos, saibamos ficar do lado bom, assim como Marta e Maria. Enquanto Marta estava trabalhando, Jesus falou assim, ó, vem aqui Maria, você vai ficar com a melhor porção. E falou para Marta ainda, vem aqui também você, porque ela está com a melhor parte. Tá? Assim foi com o José. José nos fala hoje, ele poderia ser o José que pecou, o José que traiu. O José, um dos 12 filhos, irmão, ele é reconhecido hoje na Bíblia, tem 13 capítulos na Bíblia dele, falando, 13 capítulos na nossa Bíblia, do Antigo Testamento, falando sobre esse homem, falando sobre os seus dons, falando dos seus ensinamentos. Mais uma vez agradecer pela iniciativa da formação, a Erno, esposa, ao seu, agradecer ao Alexandre por estarem conosco, todos aqueles que participaram da formação. Agradecer a Deus porque Ele confia a nós a história da salvação. E Ele continua a agir, dá a liberdade a nós. E convida-nos para a vida eterna, para a grande libertação. Quando às vezes a humanidade se desvia um pouco, Deus chama pessoas para orientar os demais nesse caminho. Assim temos tantos exemplos na Sagrada Escritura. Um dos grandes exemplos, José, que nós meditamos hoje, é parte de seus dons. José serviu, amou. Quando os ventos sopravam a favor, quando seu pai lhe paparicava, mas serviu também quando estava amou quando estava bem empregado com o servo do faraó, amou quando também estava na prisão. Irmãos e irmãs, eis um convite para nós. Amar sempre e servir sempre. São sinais de que nós estamos marchando no caminho de salvação e estamos conduzindo outros também. Deus abençoe aqueles que hoje serviram pela reunião. Deus abençoe nossa caminhada no acampamento da vida, servindo e amando sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Erlon, com a palavra. Palavra gratidão. De uma palavra o senhor pediu, gratidão.